Bom dia, com todo gás, seja bem-vindo mais um dia incrível que acaba de começar. Hoje é dia 22 de março de 2025, sábado. Estamos aqui firmes e fortes em todos os dias, lendo provérbios na Bíblia. E hoje vamos ler o capítulo 22. Bom dia, bom dia! Capítulo 22 de Provérbios. Deixa eu colocar aqui para ninguém se perder. Bom dia, Raquel! Deixa eu ver se tá tudo certo aqui no canal. E daí a gente começa já a nossa live aqui. Na verdade, eu não sei o que tá acontecendo aqui no nosso canal, que não tá dando certo. Preciso de uma ajuda dos universitários. Tem que ver por que não tá abrindo aqui no canal. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui o nosso flow. Depois eu posto lá no canal e tá tudo certo. Hoje eu separei aqui o título, que é Como construir um futuro estável, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a situação financeira. Quem aí tem problema com essa situação financeira na sua vida, nessa área da sua vida? Muitas pessoas têm problema, né? Para quem não sabe, eu sou contadora, tá, pessoal? Eu sou contadora. Depois me especializei na área do marketing, fiz um MBA em marketing digital. Então, gosto muito dessa área. Eu falo pouco aqui dessa área. Devo até começar a falar mais sobre isso aqui para vocês. Vou aproveitar na live de hoje e contribuir mais aqui sobre essa expertise que eu tenho para ajudar vocês, tá? Vamos fazer nossa mentalização hoje? Vamos fazer agora a nossa mentalização para nós começar? Respira fundo aí, feche os seus olhos, se conecte com você mesma, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, se concentre na sua respiração. Quero que nesse momento você se permita em viver algo novo na sua vida hoje. Viver algo novo. Todos os dias nós podemos acessar a sua graça, Pai. A Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia. Obrigado por renovar as nossas energias hoje quando acordamos. Quando tomamos consciência e posse de tudo que está disponível para nós. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é muito bom, Deus. Preparou cada momento, cada detalhe, cada situação, cada pessoa que se conectou com nós para hoje realmente nós termos essa vida que vivemos. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pelo nosso Pai aqui da Terra. Obrigado pela nossa mãe. Obrigado por vir de uma família que já passou por tantas lutas. Eu escolhi estar nessa geração. E eu peço a Ti, Papai do Céu, que o Senhor realmente me dê o caminho para eu enfrentar as batalhas que eu preciso enfrentar, para eu acessar aquilo que está disponível. Oh, Papai do Céu, obrigado por mais esse momento incrível que eu estou aqui para servir o Seu reino, Pai. Que eu realmente possa hoje, nesse momento, no aqui e agora, fluir das Tuas palavras, Pai.
que qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento que não venha de ti, Pai, que o Senhor elimine, não só da minha mente, mas de todas as mentes que estão aqui assistindo a essa live. Espírito Santo, ativa o nosso coração, que a gente possa cada vez mais sentir o coração e que esse sentir do coração domine sobre a nossa mente. Quem está no comando aqui é o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas e por isso que nós vamos limpar ele hoje aqui. Que toda angústia, que todo medo, que toda dor, que toda experiência ruim que o nosso coração passou, que ele seja renovado agora. Que todas essas coisas ruins e impuras, elas saiam. Que elas saiam agora. E que somente fique os sentimentos bons, os sentimentos de glória, os sentimentos de amor. O amor vence e cura a nossa vida. Que possamos realmente ter nesse momento a renovação do nosso coração, para ele realmente se conectar com Deus e viver um dia extraordinário aqui na Terra. Que a nossa mente, ela é condicionada, Pai. Ela é condicionada e ela sempre fica comparando com alguma situação que já aconteceu, com alguma pessoa, e isso acaba muitas vezes limitando as nossas habilidades aqui, que nós temos, Pai. A gente sabe. Desculpa, Pai, por não realmente exercer toda a capacidade que nós temos aqui. Mas hoje nós estamos aqui para renovar a nossa mentalidade e realmente quebrar essas crenças que deixam a nossa vida acessar a sua graça, Pai. Que hoje nós possamos entender, principalmente nessa área financeira, por que não temos resultados. Que o Senhor realmente coloque as respostas no nosso coração e que a gente possa ter coragem e ousadia para viver aquilo que queima no nosso coração, sem medo mais, sem julgamento, sem incapacidade. Que hoje seja o melhor dia das nossas vidas. Já é, bora viver, bora aprender, bora renovar essa mentalidade, bora entender o porquê que estamos aqui e agora. E aí, gente, como é que vocês estão? Bom dia! Bom dia! Hoje eu aprendi algo novo e já quero compartilhar aqui com vocês. Eu já comentei muito, né, sobre a questão do coração, sobre a nossa mente, né? E às vezes isso confunde de como a gente tem que tomar as nossas decisões da nossa vida, como a gente tem que levar a nossa vida. Porque às vezes o nosso coração ele é enganoso e isso fica na nossa mente e nos limita de realmente sentir aquilo que nós queremos viver na nossa vida. Então hoje na live do Pablo 459 de manhã cedo, quando eu olhei, ele falou que é o coração que comanda a mente, não ao contrário. Muitas vezes a gente condiciona a nossa mente a mandar no nosso coração. E eu quero que você entenda que se nós não temos a sabedoria para discernir o que é certo e é errado na nossa vida, nós não vamos conseguir enfrentar aquilo que nós é para realmente viver aqui.
E eu me questionei por muitas vezes eu seguir o meu coração e muitas vezes quebrar minha cara e me ferrar, tipo assim, me lascar. E daí eu ficava pensando assim, credo, eu segui você, coração, olha só onde que eu me enfiei aqui. Só que daí eu entendi que é o processo que eu tenho que passar para eu evoluir, para minha mente se capacitar. Porque o coração, ele quer viver as experiências. E essa é a grande chave que eu peguei hoje de manhã cedo, que eu já quero compartilhar aqui com vocês. Se o nosso coração, ele teve tanta experiência ruim, nós precisamos ressignificar com novas experiências para o nosso coração viver sentimentos bons. E é assim que a gente vai limpar o nosso coração, né? Com certeza você já deve ter escutado aqui eu falar sobre isso, sobre renovar, sobre limpar o nosso coração. Como é que a gente limpa o nosso coração? Né? Ressignificando nossas crenças, nossos ressentimentos. E como é que a gente faz isso? Tendo novas experiências. Porque o nosso coração viveu muitas experiências ruins. E para ressignificar isso, nós precisamos viver novas experiências. E vivendo novas experiências, nós vamos limpar o nosso coração. Então, olha só que loucura, como é a vida, né? A vida é mais simples do que a gente acha. Não sei por que a gente complica ela. Não sei por que a gente condiciona a nossa própria vida. E a gente condiciona muitas vezes as nossas escolhas. A gente condiciona muitas vezes coisas que nós podemos realizar na nossa vida. Só que a nossa mente impossibilita a gente acessar isso. Só que se nós escutar mais o nosso coração, nós vamos viver experiências extraordinárias. Só que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, né? Ela condiciona a gente, né? Lembram que ontem eu expliquei sobre corpo, alma e espírito, né? Que o corpo ele é o externo, a alma ele está no meio e o espírito está no campo central. E o coração ele fica entre o espírito e a alma. Por quê? Porque é onde realmente a gente sente, né? O corpo, ele só é um corpo, um veículo para nós realmente viver aqui. O corpo, ele condiciona a alma e o espírito. Se nós não temos um corpo bom, certo que nós vamos viver menos. Então, por isso que de cuidar o nosso corpo. Mas, enfim, eu estava explicando sobre essa questão de viver as experiências para curar o nosso coração. E é o coração que tem que estar no comando da nossa vida, não a nossa mente, porque a nossa mente ela é limitada, ela é condicionada. E o nosso coração não. Nosso coração ele é próspero e abundante. Então, se nós conseguimos fazer isso na nossa vida, nós vamos viver uma vida diferente, tá? E agora eu vou começar a ler aqui a palavra para a gente ir trocando ideias e experiências aqui. Então, capítulo 22 hoje de Provérbios. Fique ligado. Esse é o título que começa. Quando você sair para jantar com uma pessoa influente, seja educado. Não vá com tanta sede ao pote e não tenha inveja do que ele tem. Mas tome cuidado, ele pode ter outras intenções. Vou ler numa outra versão aqui, ó. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre rico e pobre, porque foi o Senhor quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde,
mas a intensa vai em frente e acaba com o mal. Então, o que acontece, né? Aqui está dizendo que o rico e o pobre não tem diferença, né? Não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque Deus, ele olha para o nosso coração. Ele não olha para o nosso status. Ele não olha para os bens materiais que a gente tem. Ele olha para o nosso coração. Por isso que não existe diferença entre o rico e o pobre. Tá aqui na palavra, né? Porque foi o Senhor quem fez os dois. E Deus sempre olha para o nosso coração. Por isso que é tão importante nós entender essa questão de seguir o coração e realmente renovar as impurezas que existem dentro dele e nós limpar isso para viver realmente o extraordinário que está disponível para nós. E nós temos que ter as boas intenções afloradas na nossa vida. O que Deus mais quer que a gente faça? Que a gente ame o próximo. Então, você tá amando realmente o próximo ou você tá julgando ele? Ou você tá criticando ele? Ah, mas Jéssica, aquela pessoa fez uma coisa ruim na minha vida. Ela não merece isso. Mas quem é você para dizer o que ela merece e não merece? Nós não podemos ficar com uma espada aqui julgando. Isso é certo, isso é errado, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Nossa missão aqui é amar o próximo. E nesse processo é que nós vamos evoluir e é nesse processo que nós vamos se libertar. E eu sei que não é fácil. Falar isso aqui é bem fácil, né? E isso serve para mim também. Eu também estou nesse processo de ajustar isso mais na minha vida. De realmente entender por que muitas vezes eu estendi minha mão, ajudei as outras pessoas e quando mais eu precisei, eu fui abandonada por essas pessoas. E tá tudo bem. Esse foi o melhor que essa pessoa conseguiu me dar. Existe outra pessoa que vai me ajudar. E isso que nós precisamos entender sobre o reino. Nós não podemos esperar sempre algo em troca quando nós fazemos algo do bem. Às vezes esse retorno não vai vir dessa pessoa. Deus vai usar uma outra pessoa para nos ajudar. Olha como o reino ele é lindo. Porque se nós condicionamos isso somente a uma pessoa que nós fazemos o bem e queremos que ela retribua, nós ficamos limitados. E o reino ele é abundante. Não precisa vir daquela pessoa, porque nós podemos ajudar várias pessoas e outras pessoas podem nos ajudar. Por isso que juntos nós crescemos mais rápido. Porque se nós se condicionar somente a algumas pessoas que estão próximas a nós, isso não é ser próspero, isso é se limitar. Falando mais sobre essa questão financeira, né? Vou falar mais do mundo dos negócios aqui, que é realmente o que eu vivo, né? Quando eu comecei, eu não tinha tantas oportunidades, eu precisei criar as minhas oportunidades, correr atrás para acessar certos ambientes, para conseguir ter acesso a lugares que eu sabia que eu ia ter mais retorno nos meus negócios. E o que aconteceu? Eu tive que me colocar à disposição desses ambientes, conhecendo novas pessoas, pagando preço muito alto para estar lá. Só que, no momento que eu entrei nesses ambientes, eu comecei a ter retorno. Só que se eu fosse ficar na escassez,
eu iria me limitar para acessar esses novos lugares para eu ter novos resultados. Então, muitas vezes a gente vai ter que ter esse time de que às vezes você vai investir mais para depois de um tempo você começar a colher. E às vezes, quando a gente age, a gente quer já o retorno imediato, principalmente financeiro. Por que quando um vendedor vai com muita sede naquele cliente para vender algo, ele acaba perdendo a venda? Porque ele acha que só tem aquela oportunidade. A mente daquele vendedor é tão escassa que se ele perder aquela pessoa, ele vai achar que não vai conseguir vender. E daí ele acaba até se prejudicando no próprio atendimento. E aqui diz, né? Não vá com sede ao pote. Deixa fluir. Se não for essa pessoa, vai ser outra. E no meio desse processo é que entra muitas vezes a fé. Quem tem negócio, eu digo que o empreendedor, ele tem que ter muita fé. Porque um dia tá maravilhoso o negócio. Passa 1 mês, 2, 3 meses, tá horrível o negócio. Então, é termos discernimento sobre o tempo e qual intenção que a gente está tendo quando a gente faz o bem para uma pessoa. Você está fazendo porque você já quer algo em troca ou você está fazendo porque realmente é de coração? Deus, ele sabe o que está dentro do nosso coração. E se você tem essa intenção de fazer alguma coisa para depois querer algo em troca, aí eu te pergunto, isso é do bem ou do mal? Você está fazendo por amor mesmo ou você já está fazendo com uma outra intenção? Quando você conhece alguém, você quer se aproximar dessa pessoa para ajudar ela a crescer junto com você ou porque ela vai te dar algum retorno? Então Deus, ele sabe de tudo isso. Nós não podemos mentir para ele. E por isso que a gente tem que realmente cuidar aonde está voltado o nosso coração. Não aceite o convite de jantar na casa de quem tem olho gordo. E não espere nada de especial. Ele será tão mão de vaca com você quanto é com ele mesmo. Ele dirá, coma, beba, mas não falará sério. A comida cairá mal no seu estômago e você descobrirá que o jantar era apenas um pretexto. Vou ler na outra versão aqui, ó, pra gente ter um outro entendimento. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha só como traz totalmente outra ideia, né? Outro contexto aqui, né? Vou repetir esse da versão aqui, a mensagem, que é onde eu mais estudo a Bíblia, ó. Não aceite o convite de quem... Não aceite o convite de jantar na casa de quem tem olho gordo e não espere nada de especial. Ele será tão mão de vaca com você quanto é com ele mesmo. Ele dirá, coma, beba, mas não falará sério. A comida cairá mal no seu estômago e você descobrirá que o jantar era apenas um pretexto. Então ele estava com segundas intenções, né? Ele estava com segundas intenções aqui e obviamente que não ia cair bem a comida. Por quê? Porque esse não era o objetivo de servir a outra pessoa, o convidado, mas sim fazer essa janta já com um segundo pretexto, né? Sei lá, se a pessoa queria fazer um negócio, alguma coisa assim, né? Então, isso cabe bem ao que eu acabei de explicar aqui para vocês, né? O quanto que Deus, ele sabe das nossas intenções, ele sabe aquilo que está no nosso coração, né? Então, você vai realmente convidar a pessoa para ir lá na sua casa para
usufruir daquilo que você conquistou, ou você vai só chamar essa pessoa para realmente querer algo em troca com essa pessoa que vai estar te visitando. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes na nossa vida, que às vezes, mas ai, nada a ver, eu vou me conectar aqui com essa pessoa porque eu sei que ela vai me dar acesso a alguma outra coisa. Ai, vou fazer isso. Só que daí, quando você tá conhecendo essa pessoa, quando você tá lá conversando com ela, você não tá sendo você. Você tá sendo uma outra pessoa com uma intenção errada. E isso que é ruim. O nosso maior. Como é que eu vou explicar isso aqui pra vocês? O nosso maior diferencial é nós sermos em essência. É ser quem a gente realmente é na vida. Só que se nós se submetermos às coisas para agradar pessoas aqui, querendo algo em troca, nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos se submetendo a condições do mundo. E isso não agrada a Deus. Tá fazendo sentido o que eu tô explicando aqui para vocês? Lembrando de colocar os foguinhos aqui nos comentários para mim saber se vocês estão pegando aqui a ideia que eu tô comentando com vocês. O que acontece? Nós precisamos cuidar todas as ações e atitudes que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso vai dizer muito a respeito de quem nós somos. Quando eu comecei aqui nas redes sociais, eu tinha uma briga muito forte de querer ser reconhecida, de ganhar seguidores e tal. E daí eu vi, gente, isso não é por esse caminho. Por que eu tô querendo isso? Eu tava ainda muito forte no meu processo de cura com meu pai. Porque eu queria sempre provar pro meu pai que eu era boa, né? E como é que faz isso, né? Números, né? Sou contadora. Como é que eu mensuro o resultado? Em números, né? E logo eu entendi, não, Deus não quer que eu faça isso aqui. Deus quer que eu mostre a minha transformação aqui nas redes sociais. E daí eu voltei. Falei, entendi. Para que eu vou usar as redes sociais na minha vida? Para mostrar a minha evolução, a minha transformação e mostrar para as outras pessoas que isso é capaz, que isso é possível. Só que tudo é um processo. Então eu entendi, né? E daí no início o que aconteceu? Eu precisei fazer muito investimento por causa da minha mentalidade. Eu entendi que muitas coisas eu tinha que mudar a maneira de como eu pensava. E se eu não fosse ter investido no início da minha carreira no empreendedorismo, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria fazendo o que eu faço, conseguindo trabalhar de qualquer lugar. Eu não teria capacidade de desenvolver a minha empresa. Não teria capacidade de desenvolver os produtos que eu desenvolvi. Porque eu senti no coração e fiz aquilo que o meu coração mandou. Mesmo que minha mente não queria fazer, mesmo que minha mente não queria se expor aqui. Mas eu me submeti a novas experiências. E toda vez que eu compartilhava o meu conhecimento nas redes sociais, eu ajudava as outras pessoas. E consequentemente, essas pessoas me ajudavam, porque elas me indicavam. Eu recebia mensagem que, nossa, Jéssica, obrigado, tu mudou minha vida. Jéssica, tô pensando diferente. Jéssica, tô tomando novas decisões. E aí eu entendi o poder da internet, do digital. O digital, a internet, ele só vai expandir aquilo que nós temos dentro do nosso coração.
aquilo que nós somos em essência. E quem não conseguir sustentar isso nas redes sociais, um dia a máscara vai cair, que é o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas do marketing sumiram hoje das redes sociais. Por que elas sumiram? Porque no início era muito fácil fazer golpe nas redes sociais, né? Golpe entre aspas, vendendo coisas ruins para as pessoas, prometendo transformações e não era realmente isso. E o que aconteceu? Essas pessoas faturaram muito, mas de uma maneira errada, elas não tinham, vamos dizer assim, uma mentalidade empreendedora, não souberam administrar esse dinheiro, compraram, enfim, mansões, carrões, não pararam para pensar que esses carros e essas casas tinham manutenção, não conseguiram sustentar isso a longo prazo e depois perderam tudo. E daí o que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram que sumir das redes sociais. Porque pesou tanto na vida delas a questão da necessidade de aprovação, de mostrar para as outras pessoas que elas estavam bem, que elas acabaram realmente desistindo de tudo isso. Então, olha só como a vida é traiçoeira. A vida não é traiçoeira. É realmente aquilo que você fez na sua vida e você vai ter as consequências. E eu logo no início eu peguei isso, eu falei, eu não estou fazendo isso por números. Eu não quero fazer isso aqui por dinheiro. Eu quero fazer isso aqui para transformar a vida das pessoas. Porque eu já tinha chegado num nível financeiro na minha vida que já estava ótimo. Eu já tinha quitado meu carro, meu apartamento, eu já estava bem. Só que eu estava na zona de conforto, né? Então eu fui expandir a minha vida e levar ela para o digital, que é hoje que eu faço, é hoje que vocês estão vendo aí. E isso eu consegui contribuir com as outras pessoas, e isso é levar o reino. Nós precisamos de mais pessoas aqui no digital falando sobre isso. Só que ninguém tem a coragem de fazer. Por quê? Porque muita gente está em pecado, porque muita gente está fazendo coisa errada. E o Espírito Santo incomoda a gente. Você não consegue sustentar algo que você não é. Porque você leva pedrada aqui nas redes sociais. Né? Então, quando nós temos a intenção correta, nós também vendo muito isso aqui, quando nós temos a intenção correta, tudo vai fluir. Só que daí nós não podemos desistir no processo. E vem as aprovações, vem as tentações, vem as dificuldades para fazer com que a gente desista daquilo. Eu mesma passei por muitas aqui. Então, é essa sabedoria que nós temos que discernir e buscar todos os dias para nós se manter firme e forte no processo, tá? Olha o versículo 9 aqui, ó, vai falar bem sobre isso. Não vale a pena dar conselhos aos insensatos, já que eles não estão nem aí para a sabedoria. Ai, desculpa, gente. Ó, na outra versão aqui, ó. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Não altere os limites de propriedades, nem engane quem já é desamparado, pois eles têm um poderoso advogado que irá defendê-los com unhas e dentes. Quem que é esse advogado? Esse advogado é Deus. Ah, mas Deus só cuida dos humildes, das pessoas, né, que não têm casa. Deus cuida de todo mundo. Só que essa pessoa que está em extremo na sua vida, ela tem uma conexão muito mais forte do que pessoas que estão vivendo bem.
E essa que é a diferença. Por isso que muitas vezes a gente não entende por que umas pessoas recebem mais bênçãos e outras não. Depende do quanto você tem intimidade com Deus. Jéssica, como é que eu ativo essa intimidade com Deus? Fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Tendo experiências de conexão com Deus, lendo a palavra, estando com pessoas que estão nesse movimento também. Quanto mais você falar sobre Deus, quanto mais você orar, quanto mais você conversar, quanto mais você buscar isso, mais você vai ter essa sabedoria. E você vai estar sensível a escutar Deus. Muitas vezes Deus está falando com você, mas você às vezes não quer ouvir. Vocês às vezes não está seguindo aquilo que realmente Deus está colocando aí para você fazer. E daí não adianta orar para Deus e pedir, Deus, eu quero uma resposta, o que eu tenho que fazer? Se quando Deus coloca no seu coração, você não age, você não faz. Então, nós temos que estar sensível, nós temos que ter mais intimidade com Deus. E como é que a gente faz para ter intimidade? É todo dia. Todo dia renovando a nossa mente, todo dia nós acessando aquilo que realmente importa para a nossa vida, aumentando a nossa capacidade mental para realmente escutar o nosso coração. Renda-se à instrução com disciplina e abra os ouvidos à voz da experiência. Então, muitas vezes, existe as pessoas que buscam a Deus, mas buscam só nas dificuldades ou buscam só no domingo, quando vão na igreja. Deus quer disciplina. Assim como você tem que ter disciplina nos seus treinos, assim como você tem disciplina de fazer a sua alimentação todos os dias, assim também Deus quer que a gente tenha disciplina com Ele, que a gente leia a palavra todos os dias, que a gente faça a nossa oração. Então, renda-se à disciplina, para ter ouvidos da voz mais experiente. Não tenha medo de corrigir os filhos pequenos. Uma palmada não mata ninguém. Na verdade, uma boa palmada pode livrá-lo de coisas muito piores da morte também. Meu filho, se você se tornar sábio, serei um pai feliz. Meu coração cantará e dançará de alegria de ver você falar com sabedoria. Quando ele fala aqui, meu filho, é sobre nós, tá? Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos irmão de Jesus. Eu não sabia disso, tá? Não sei se vocês têm essa consciência, mas eu confesso aqui para vocês que eu não tinha esse discernimento, eu não tinha essa sabedoria, né? Então, olha só como é forte que a gente precisa realmente amadurecer espiritualmente, ganhando sabedoria, entendendo isso aqui, entendendo que quando a gente lê aqui a palavra é para nós, né? Não tenha nenhum pingo de inveja de gente rebelde, mas mergulhe de cabeça no temor do Eterno. É lá que seu futuro está garantido e a sua esperança não será frustrada. Vou ler numa outra versão aqui, ó. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus.
Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimento e bons conselhos, que o ajudarão a saber que é certo e direito. E assim, quando lhe disserem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Então, aqui nessa versão que eu tenho da Bíblia, que é a minha Bíblia impressa, ela dá 30 provérbios dos sábios, né? Então, ela dá como se fosse leis, né? Entre aspas aqui, como se fosse orientações, né? A palavra melhor aqui é orientação para nós seguir a nossa vida aqui. Eu vou começar a ler aqui pela minha, depois eu volto para essa outra versão aqui da mensagem para nós concluir. Ó, o primeiro. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem que os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e amaciará a vida de quem os ameaça. 2. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrá-los deles. 3. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até sua cama. 4. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Faça que ele é o melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Aqui agora finaliza o capítulo 22, né? Aqui depois continua com os 6 no capítulo 23 e vai até o capítulo 24. Então, daqui 2 dias nós ainda vamos estar lendo esses ensinamentos aqui que o rei Salomão deixou para nós em Provérbios, tá? Vou ler aqui na nossa outra versão o quanto que é importante a gente ler em versões diferentes, que nem essa Bíblia que eu tô lendo aqui, ela trouxe de uma maneira diferente aqui a interpretação desses 30 provérbios aqui, que tá escrito. Já nessa outra versão aqui, ó, diz assim, ó, compre a sabedoria, a educação e o entendimento. Olha onde que nós devemos investir, né? Ouça com respeito o pai que o criou e não deixe de lado a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda por uma ninharia. Compre a sabedoria, a educação e o entendimento. Os pais se alegram quando seus filhos se dão bem. Filhos sábios enchem os pais de orgulho. Então faça seu pai feliz. Deixe sua mãe orgulhosa. Meu filho, quero toda a sua atenção. Por favor, siga este meu conselho. Olha só esse versículo aqui, né? A prostituta é um poço sem fundo, e a mulher devassa é confusão certa. Ela roubará tudo de você, pois é pior que uma quadrilha de assaltantes. Ao poder aí da mulher, né? Muitas mulheres utilizam isso para o mal, né? Quem só fica chorando as mágoas? Quem sempre se faz de vítima? Quem vive arrumando brigas? Quem tem os olhos vermelhos e inchados? É aquele que não larga a garrafa, que bebe álcool como água. Não se deixe levar pelo aroma nem pelo delicioso sabor do bom vinho, mas pense antes na ressaca que vai ter, aquela dor de cabeça e aquele enjoo insuportável. Você quer mesmo ficar lerdo? Falar com a língua toda enrolada? Andar cambeando por aí? Com aqueles bêbados de rua? Alguém me espancou,
mas nem doeu. Bateram em mim, mas nem percebi. Então, quando eu ficar sóbrio, vou beber mais. Que tá falando sobre quem tem problema com alcoolismo, né? E lembrei muito do meu pai aqui, né? Olha só que situação, né? Como que a pessoa ela se deixa levar por isso, né? Como ela não consegue se dominar, ela não consegue realmente sair desse vício, porque muitas vezes até ela não sabe que pode fazer diferente, ou ela nem sabe o escape emocional que muitas dessas pessoas têm, né? Então, um vício, na verdade, ele é um escape emocional. E a nossa mente, ela se submete a fazer coisas erradas para realmente aliviar aquele estresse, aquele momento que a pessoa está passando. Então, ela se submete a entrar nesse vício, porque o prazer ele é momentâneo nessas situações, principalmente para quem está em vício, né? O prazer ele é momentâneo e aquilo lá faz aliviar a pessoa. Então, ela se submete a pecar, a fazer coisas erradas para se aliviar somente naquele momento, só que ela não pensa no depois. Ela não pensa que pode ter consequências depois disso, né? Então, é importante essas pessoas buscarem ajuda. Por isso que eu sempre falo aqui, né? O quanto que você tem buscado, o quanto que você tem realmente se entregado para a vida em Cristo, né? Só fui descobrir que estava com um vício na anamnese da nutricionista. Olha só, né? E olha que doideira, né? Às vezes, ó, tu vai num profissional que não tem nada a ver. Tipo, nossa, eu fui lá na nutricionista e acabei que eu tava percebendo que eu tava num vício. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vou dizer uma verdade. Deus às vezes colocar pessoas na nossa vida que não tem nada a ver com o reino, que não tem nada a ver com Deus, mas que na verdade vai fazer você se conectar com Ele. Por quê? Por que acontece isso? Porque a nossa mente, ela só acredita em fatos. E quando nós não temos as coisas claras na nossa mente, a gente não acredita naquilo que a gente não vê. E Deus é muito isso, né? A fé é isso. É acreditar em algo que você não está vendo. E como é que você alimenta essa fé? É acreditando naquilo que realmente importa na sua vida. Aquilo que queima no seu coração. Pro lado do bem, obviamente, né? Só que muitas vezes nós somos influenciados pelo mal. Já comentei disso em outras lives aqui. O quanto que o inimigo influencia e distrai a nossa vida. E às vezes a gente acaba vivendo uma vida pecaminosa. Uma vida que está sendo guiada pelo nosso corpo. Nosso corpo ele é pecaminoso. E daí você está alimentando esse pecado. Está saciando a carne. Você não está alimentando o seu espírito. Levei 2 anos para conseguir sair disso. Que bom, Paty. Que bom que tu conseguiu. E é um processo. Quantas recaídas não teve, né? Quantas coisas que voltou. Porque o inimigo, ele vai sempre nos atacar, fazendo com que a gente volte para a nossa vida de antes. Para a gente voltar ao que a gente vivia antes. Porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia. E com as novas atitudes, com as novas decisões que a gente toma na nossa vida, ele vai gastar energia, ele não quer isso. Só que quem que está no comando da sua vida? E é isso que nós temos que ter sabedoria para discernir. É isso que a gente está fazendo todos os dias aqui, renovando a nossa mente. Entendendo qual que é o caminho certo.
Até quando você vai se deixar levar? O pai te colocou aqui, ó. Hoje decidir não consumir mais. E todo dia a gente tem que decidir. Todo dia, não é porque a gente já passou por essa dor, por essa situação que não vai vir mais. Vai vir, e as tentações, as aprovações vão vir maiores ainda. Por quê? Porque você está ganhando sabedoria, você está ficando mais forte. E o inimigo, ele vai fazer o quê? Ele também vai se armar. Ele também vai criar outras situações maiores na sua vida. E daí, cuidado para não cair nas tentações. Deixa eu ler aqui uma parte que eu li, que eu estava estudando ontem de noite, ó. Nosso maior objetivo é agradar a Deus, mas não podemos fazer isso, não temos a capacidade de fazer isso com a nossa própria força, mas como aprendemos. Não fizemos pela nossa capacidade, recebemos a graça que é o poder capacitador de Deus, libertando-nos do pecado. Ela nos faz nascer de novo, fazendo com que tenhamos a mesma natureza de Jesus Cristo. Vivemos uma vida com os seus mesmos frutos, trazendo o governo imperial do céu a esse mundo de trevas. Então, Jesus reinou em vida e nós também devemos reinar. Nós também devemos fazer o mesmo. Jesus, como homem, tomou de volta o que Adão entregou a Satanás: governo, restauração, né? Eu estava estudando ontem na Bíblia, né? Eu sempre falo um pouco aqui para vocês dessa questão do mundo espiritual, né? Do inimigo, do diabo, né? Das trevas, das coisas ruins que tentam atacar a nossa vida. E eu sempre falo sobre essa questão da carne pecaminosa, né? Para vocês entenderem, quando que aconteceu o primeiro pecado, né? Foi quando a Eva lá comeu a maçã no jardim, né? Ali que aconteceu o primeiro pecado do mundo, né? Então, o que Adão, como homem, fez naquele momento? Ele entregou para Satanás, né? Para o inimigo, para o diabo, enfim, chame como queira chamar. Ele entregou o seu governo. Porque Deus deu uma ordem para Adão: não comam desse fruto. E eles caíram em pecado. E daí o que aconteceu? Toda a história que conta no Velho Testamento conta sobre isso, né? Conta sobre vários povos, várias ações que o povo fez e eles não conseguiam sair daquele pecado. Eles não tinham a fé, eles não tinham o crer em Deus. E eles não conseguiam sair desse pecado. Por quê? Porque Satanás estava ali sempre atentando eles. E daí o que aconteceu, né? Deus mandou o seu filho para a terra, que foi Jesus, para pagar os pecados. E a partir disso, o mundo teve uma reviravolta. O mundo teve uma nova revelação. Jesus, então, tomou de volta o governo que nós tínhamos posse antes aqui da terra. Por isso que nós vamos fazer obras ainda maiores que Jesus aqui. Só que por que isso não está acontecendo aqui? Porque ainda tem um tempo certo para isso. Eu creio nisso, né? Eu creio que quando nós se unir mais em reino, em viver isso, nós vamos fazer obras ainda muito maiores que Jesus Cristo. Só que nós não temos a fé suficiente que Jesus tinha. O que Jesus fez com os seus discípulos? Treinou eles.
Nós estamos aqui em uma batalha. Nós estamos aqui em vida para evoluir e chegar nesse nível. E o que eu mais me pergunto nos últimos tempos é: o que eu tenho que aprender para acessar isso? Porque está disponível. Olha que doideira isso, gente. Esse é o nível que eu estudo aqui, só para vocês entenderem, ó. Vou ler outra parte aqui, ó. Deus nunca deu ao homem religião no princípio. Ele deu a ele domínio. Por que tem tantas religiões no mundo? O inimigo que criou as próprias igrejas, as próprias religiões, as doutrinas. Porque se nós somos livres, nós acessamos essa graça, esse poder do Espírito Santo. Só que tem muitas religiões que doutrinam as pessoas para viver somente aquela capacidade que elas conseguem. Nós somos livres, né? Não tô falando mal de igreja nenhuma aqui, não interpretem isso. Eu mesma vou em muitas, gosto, tenho um carinho muito, muito grande, me ajuda muito, tá? Tem pessoas que também vão muito, é um meio, né? A igreja é um meio. Nós temos que ir, né? Só que a religião, tome cuidado com o que estão pregando para você. Porque na pregação, quem fala de Deus, quem realmente fala do Espírito Santo, tem que ativar algo aí em você. Por isso que tem muita gente que sai aqui das minhas lives, ela fica assim, nossa, eu nunca ouvi isso na vida, nunca vi, nossa, eu já fui em igreja, nunca ouvi. Por quê? Porque às vezes a pessoa que estava lá pregando e falando sobre Deus, ela não estava realmente no fervor do Espírito Santo, ela só estava fazendo aquilo lá porque tinha que fazer. Quando a pessoa é revelada em Espírito Santo, ela vai fazer você sentir algo diferente. E se você não tá sentindo algo diferente aqui nessas lives, não é pra você. E tá tudo bem. Vou seguir aqui, ó, lá no Antigo Testamento, para vocês entenderem esse contexto que eu tô explicando aqui para vocês nos meus estudos. Lá no Antigo Testamento, em Amos 3:7, por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Então, antigamente, nós não tínhamos a revelação do Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, tá? Antigamente, Deus falava com profetas, e os profetas é que orientavam as pessoas. Então, naquela época, era através dos profetas que Deus revelava a sua vontade. Hoje, temos o reino dentro de nós, onde podemos escutar os nossos planos, os planos de Deus. E não precisamos mais de profetas. Obviamente, ainda tem muitos profetas aqui na Terra, eu acredito nisso, né? Acredito, mas não dependemos mais desses profetas para fazer a vontade de Deus. Porque o reino está dentro de nós. Espírito Santo habita em nós, né? Então, no Novo Testamento, ó, Deus, o soberano, nunca faz coisa alguma sem revelar seus planos a seus filhos, que governam, são embaixadores. E aí, eu tô estudando a parte ali do Pai Nosso, né? Que é a oração que ficou para nós. Então, eu estudei muito ontem de noite essa questão do Pai Nosso, né? E daí, aqui no estudo que eu estava fazendo, ele meio que traduziu a oração do Pai Nosso. Olha só, vou ler aqui para vocês. Pai Nosso, que está no céu, Deus Todo-Poderoso, venha teu governo imperial, seja feito na terra sua vontade soberana. Seja o domínio estabelecido, seu reino pelos seus santos, reinando através da sua graça abundante. E daí ele pergunta, por que não estamos vivendo esse reino? Por que nós não estamos em unidade? Quando estamos em unidade,
na nossa comunidade, no nosso meio, onde a gente vive, o reino é manifestado. Porque quando eu sou em essência a Jéssica Laís, vivendo a minha essência, fazendo a minha comunicação, aquilo que eu fui chamada aqui, eu vou conectar com outras pessoas. Desculpa. E essas pessoas também vão me ajudar. E uma pessoa vai complementar a outra. E aí nós vamos manifestar cada vez mais o reino. Cada vez mais nós vamos fazer obras maiores. Só que daí, nós, né, muitas pessoas, não agradam a Deus, e sim agradam as pessoas. Não estão vivendo realmente a sua essência. Por quê? Porque tem medo. Porque, meu Deus, o que vão falar de mim? E daí é ali que o inimigo ataca a nossa mente. E ele distrai de nós realmente viver na graça. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando para vocês, pessoal? Eu falei que eu ia aprofundar mais aqui com vocês, principalmente dessa questão do mundo espiritual, tá? Então, chegamos aqui nessa nova fase para aprofundar ainda mais, que é literalmente o momento que eu estou estudando, o momento que eu estou realmente vivendo, tá? Espero que esteja fazendo aí sentido para vocês, que vocês estejam absorvendo essa sabedoria que eu estou estudando aqui. Eu quero compartilhar com vocês também algo que eu estou acessando, algo que está disponível aqui para nós. E eu vou falar para vocês, a gente quase não escuta as pessoas falar sobre isso, né? Eu mesma, eu estudo com pessoas que nem são aqui do Brasil, que falam sobre isso. Então, eu olho vídeos no canal que são traduzidos, que contribuem com esse nível de informação. Porque aqui no Brasil, nós temos poucas pessoas que falam sobre isso, né? Hoje, uma das pessoas que eu mais admiro é o Pablo Marçal, o Marcos Fergutz, que são os meus mentores. Na igreja que eu ia lá em Itapema, em Balneário, nossa, esqueci o nome do pastor lá. Um cara assim, ó, incrível. Conheci outros pastores que também me ajudaram nesse processo. Então, a gente sempre precisa estar com pessoas que estão um nível a mais que nós, para nós realmente entender, poxa, o que essa pessoa está fazendo? O que ela está estudando? Eu também preciso ganhar essa sabedoria. Então, eu vou em busca disso, né? Por quê? Porque nós não podemos ser enganados. E muitas vezes a gente se engana. A gente se perde. Mas nós temos a responsabilidade de levar o reino para todos aqui na Terra. Esse é o nosso maior chamado. Todos nós temos esse chamado. Aqui fala, ó, Deus queria... aqui é um outro estudo aqui, enfim, um outro contexto aqui de uma história, ó. Mas Deus, eu quero comentar isso com vocês pra gente finalizar aqui, ó. Deus, ele não volta atrás com a sua palavra. Deus não é um espírito de enganação. Deus é clareza. Deus não traz dúvida. E toda vez que você estiver nessa noia de dúvida, incerteza, cuidado, respira fundo, ó. Deixa eu escutar meu coração. Isso aqui é de Deus? Isso aqui que eu tô fazendo é certo? Então, às vezes a gente tá tão na loucura do nosso dia de fazer e isso e aquilo fazer. E às vezes a gente não tá se escutando. Deus habita em nós. Nós somos imagens e semelhança. O que você tem colocado foco na vida?
você tem ido mais escutado a sua carne, dos seus desejos, dos seus prazeres momentâneos? Ou você tem escutado o Espírito Santo? É por esse caminho. Faça isso. Ah, mas eu não tenho capacidade. No caminho te ensino. Alimente a sua fé. É isso que às vezes nos falta, tá? O que eu mais tenho aprendido aqui nos últimos dias é sobre isso, tá bom? Vou finalizar então aqui a live. Obrigada por sua participação. Que façamos hoje um sábado de muita alegria, né? Que você realmente renove aí a sua mentalidade, que possamos hoje sair dessa leitura aqui da palavra com uma nova missão de levar o reino para mais pessoas, de mostrar para as outras pessoas que nossa vida não é sofrida, ela não tem dificuldade, ela tem essa paz, que você possa sentir essa paz que eu tive que condicionar e programar minha mente que é possível viver nessa tranquilidade e nessa paz, porque eu vivi em tanto caos que até viver essa paz para mim foi uma dificuldade. Eu entrei em colapso mental. Olha só que doideira. Olha o que nós não se submetemos. Então, que você possa realmente entender essa paz que excede todo entendimento, essa paz. Gente, para quem me conhece antes, eu era assim, ó, uma doideira. Por quê? Porque eu tinha uma gana de mudar minha vida, até que eu consegui trazer essa paz internamente, porque meu coração estava desesperado. Ele estava desesperado. Então, viva novas experiências. Faça o seu coração viver experiências de amor. Às vezes, o seu coração viveu muitas experiências de dor. Então, ele precisa ressignificar isso. Mostre para o seu coração que você pode viver isso, tá? Vou finalizar aqui. Gostaram da live, gente? Vocês estão meio quietos hoje, hein? Vocês não estão interagindo muito aqui comigo, não, hein? Mas obrigada por sua participação, tá? Você faz parte da minha história. Eu fico muito feliz. E espero você amanhã no domingo aqui também, 6h30 da manhã, tá? 6h30 da manhã aqui a live, tá? Fica com Deus e tchau, tchau.